Bom, bem-vindos, né, pessoal? Vamos começar continuar nossa aula, né? Só para a gente fazer um resumo da foi falado até agora sobre as grandezas, ó, desse circuito aqui básico. Ó, a gente tem então, lembrando quando a chave está ligada, a gente tem tensão, corrente, potência. Qual que é a simbologia da grandeza? Tensão V, corrente I, potência P. Qual que é a unidade de medida? Você mede essas grandezas: volts, tensão, amperes, corrente e watts, potência ativa. Qual que é a simbologia? V de volts, amperes e watts, e o W de watts. Instrumento: voltímetro, mede tensão, amperímetro, amperes, mede corrente, e o wattímetro, watts, mede o que? Potência. Essas são as grandezas básicas, né? Só para a gente lembrar que a gente tem tensão na tomada, só tem nesse circuito, por exemplo, básico aqui, ó, formado, a gente só tem a tensão. A gente não tem a corrente ainda nem a potência. Por quê? Porque o circuito está o quê? Desligado. Se você ligar o circuito, agora sim, ó, eu tenho tensão, tenho a corrente, tenho a potência. Lembrando que a tensão é a força que movimenta os elétrons que estão lá dentro do fio, que você não está vendo o fio condutor. E a potência nada mais é que o que? O trabalho. Corrente é o movimento ordenado dos elétrons. Tensão é a força que movimenta os elétrons. E a potência é, matematicamente, a tensão vezes o que? A corrente. Ou simplesmente o que? O trabalho. Ó, só para a gente lembrar, ó, se você olhar só para a tomada, você só tem uma fonte de tensão. Você tem o que? Uma diferença de potencial. Você tem o que? Uma tensão. Quando você olha aqui na tomada, você vê aqui para você, aqui ó, você tem uma tensão. Justamente, aí a tensão, qual que é a unidade de medida dela? É volts. Isso que é o Vzinho. Aí é o que? Você tem uma DP, que é a diferença de potencial. Um positivo e negativo. Tem uma diferença que fica alternada, depois você vai ver a diferença de tensão alternada por conta disso aqui fica alternando, uma diferença de potencial. Aí é só para você ver alguns exemplos, ó, que agora a gente vai, eu vou citar para vocês os prefixos matemáticos, os múltiplos e submúltiplos, para você ter uma ideia aqui, ó, por exemplo, se você pegar a rede de distribuição que tem perto da sua casa, aí se você localizar aqui a mais alta aqui, ó, na, na horizontal, aí você vai ver que tem uma tensão de 13,8 kV. Um exemplo aqui, ó, embaixo aqui, ó, onde é a baixa tensão, você tem 220/127. Na tomada aqui, ó, se o sistema fosse simplesmente monofásico, teria 127 volts. E aqui nessa pilha aqui, ó, outro exemplo, você teria 9 volts. Aí você está vendo aqui, ó, que todas as unidades medidas estão em volts, só esse aqui está o que? Em kilovolts. Porque esse K aqui na representação, ó, que é o múltiplo, ele vale 10 a terceira. É só uma representação diferente dessa grandeza aqui, ó. Porque esse valor aqui ele é muito grande. Se você fosse transformar ele, daria 13.800 volts. Aí para representar ele, o povo utiliza os múltiplos e submúltiplos. Onde você vai encontrar submúltiplos, por exemplo, eu pus esse exemplo aqui, ó, que é em eletrônica, você tem a matéria de eletrotécnica e eletrônica também. Você vai ver mais específico isso, para você dar esse componente eletroeletrônico para ele funcionar, que é um tiristor, você tem que dar um ganho nele aqui, ó, no gate dele, que é esse Gzinho aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Você tem que dar, você tem que aplicar ele uma máxima corrente de 50 miliamperes.
Aí você está vendo esse milli aqui, ó, esse Mzinho, o milli, ele é igual a 10 elevado a menos 3. Aí se você for olhar, essa corrente aqui ela é bem baixa mesmo. Ó. Se você fosse passar ela para amperes, aí você poderia, ó, 10 elevado a menos 3, 50. Se é menos, você divide. 50 dividido por 1000 daria 0,05 amperes. Tá vendo que a corrente é bem baixinha? Tá vendo a importância de você saber identificar e ver essa questão do milho aqui, ó, porque não é 50 amperes, não, é 50 miliamperes. Não é 13,8 volts, é 13,8 kilovolts, é 13.800 volts. Aí só para você ter uma ideia, ó, a escala aqui, ó, de múltiplos, ó. Então aqui é onde as tensões são maiores, ó, onde K 10 a terceira, M 10 a sexta e giga 10 a nona. A tensão vai crescendo, é múltiplos, ó, múltiplos de 3, e tem os submúltiplos, ó, 10 elevado a menos 3, mili, 10 elevado a menos 6, micro, 10 elevado a menos 9, nano. Aí, ó, onde você vai ter contato com isso, ó, a gente falei, aquele exemplo anterior, ó, quanto que vale o K? 10 a terceira, que é essa tensão que tem aqui, ó. Vou escrever aqui de novo para você. Aqui, ó, 13,8 kV. Então, na verdade, essa aqui, ó, o K vale quanto? 10 a terceira. Aí, se você multiplicar isso aqui, você vai ver que aqui tem uma tensão de quanto? Não tem uma tensão de 13,8 volts, 13 kilovolts, ó. E aqui é a mesma coisa desse exemplo aqui, ó, com relação à corrente. Aqui a corrente no gate é de 50 miliamperes. Então, quanto que vale o mili? Aqui, ó, 10 a menos 3. Então, a corrente aqui, ó, ela é bem baixa mesmo. Beleza? Outra importância também grande, ó, quando você tem contato, por exemplo, com um aparelho de medição, você vai ver que tem grandezas que você vai medir, que ela tem um múltiplo aqui, ó, ao lado dela, tá vendo? Ó, 22 mega, 200 mega, 20 mil, 20 mil, 200 mil, por exemplo. Aqui a corrente aqui também, ó, tem mil. Só para você ver um exemplo, vou pegar um exemplo aqui só da corrente aqui alternada. Aí, ó, vou dar um circuitinho aqui para a gente fazer umas continhas básicas, só para você ter uma ideia da importância, para você entender que isso aqui, ó, por exemplo, você vai fazer uma medição de uma corrente nesse circuito aqui, ó. Primeiro, para facilitar, a corrente aqui é bem baixa mesmo. É quando o cara olha aqui, ó, vamos colocar na maior corrente, o cara coloca 200. Mas não é 200 amperes, é 200 miliamperes, 20 miliamperes. Mas se você fosse olhar aqui, ó, vamos numerar aqui as escalas. Aqui, ó. Isso aqui é a primeira, isso aqui é a segunda, isso aqui é a terceira. Aí se você pegar a primeira aqui, ó, é 20 o que? Amperes. A segunda é 200 mili. Aí, ó, passa isso aqui para amperes para você ver. Ó. Se é mili, 10 elevado a menos 3. Se é 10 elevado ao mil, é 10 elevado a menos 3. Se é 10 elevado a menos 3, você vai 200 dividido por 1000. Então dá 0,2 o que? Amperes. E a terceira escala, que é de 20 mili, que é menor ainda, né? O mili também vale 10 a menos 3, vai para 0,02 amperes. Aí tá vendo? Então tem uma escala de 20, tem uma escala de 0,2 e 0,02 amperes. Vamos colocar esse exemplo aqui, ó, no circuitinho básico. Vamos usar uns valores aqui aleatórios. Ó, vamos colocar aqui, colocar aqui 2, só para bater 2 watts. E aqui, por exemplo, 100 volts. Aí, ó, aqui eu estou procurando quem já que eu tenho a tensão e tenho a potência. Eu estou procurando quem? A corrente. Aí lembra da fórmula? P, que é igual a V vezes I. Aí já que eu estou querendo procurando o I, vamos isolar o I. O I vai ser igual ao que? O P dividido por V. Então, se é o P dividido por V, então o I vai ser igual ao que? 2 dividido por
100. Quanto que vai dar essa conta aqui? Faz a conta aí pra você ver. A vírgula daqui senta duas casas, então vai dar 0,02 o quê? Amperes. Depois você confere se está tudo certinho. Pega o 2 na calculadora e divide por 100. Você vai ver 0,02. Então 0,02, na verdade, se você fosse passar para miliamperes, ó, já que já transformou aqui, ó, fica fácil você olhar. Já que transformou aqui, ó, fica fácil. Qual que é a escala que você escolheria para medir essa tensão, já que a corrente, porque a corrente é muito baixa? Aqui, ó, foi a terceira escala, 0,02. Claro que por uma questão de procedimento, se você não sabe qual que, mais ou menos, qual que a corrente vai dar, mas você tem ideia, porque se a potência é muito menor do que a tensão, tá vendo? A corrente vai dar muito mais baixa. Então você coloca na de 20. Então você coloca na de 20, aí vê mais ou menos quanto que dá, faz um pré-cálculo para ver quanto que vai dar mais ou menos a corrente. Você ter uma ideia, tá vendo aqui, ó, que a escala, por exemplo, se desse 0,02 amperes, você colocar ali na de 20. Porque na de 20 dá um erro muito grande, porque está muito distante, esse valor aqui está muito distante de 20. Ó. Então dá um erro muito grande na medição. Então, tá vendo que é importante de você ter as mesmas escalas, ó, e conhecer sobre os prefixos matemáticos? Claro que você podia passar isso aqui para milha. Ó. Se você volta para trás aqui, ó, você passa aqui para milha, dá 20 miliamperes. Você escolheria esse aqui. Ó. Tranquilo? Mesma coisa quando você vai calcular a potência. Calcular a potência também é fácil, né? Por exemplo, vamos fazer o inverso aqui, ó. Se você tivesse a corrente e fosse calcular, por exemplo, a potência, você pegaria aqui, ó, embaixo, o P, que é igual, quanto que era o V? 100 vezes a corrente é qualquer 0,02 amperes. Aí quanto que dá? 0,02 vezes 100 vai dar o quê? 2 watts. Entendeu? A potência é a tensão vezes o que a corrente, 2 watts. Tranquilo? Por hoje é só, pessoal. Depois você vai lá agora. Eu acho que eu coloquei a atividade não para hoje, mas para dia 13. Depois dia 13, que é o próximo sábado, agora é sábado letivo. Aí tem uma atividade para você fazer. Depois você sabe, você vai lá e faz a atividade. Ou se você quiser fazer ela hoje também não tem problema não. Só que você tem que entrar no dia 13. Tranquilo? Hoje não, teoricamente, não tem atividade. A atividade está para dia 13. Qualquer dúvida, você acessa o Google Meet e vai continuar essa aula na próxima aula agora, esses conteúdos.